como é bom ver todos vocês aqui na TV Escola. Estamos chegando com mais um Hora do Enem e a sua parceria de sempre aqui na TV. Aqui você conta com aquela força nos estudos para se dar muito bem nas provas. Mas também é hora de unir esforços com os amigos, fazer grupos de estudos, tirar dúvidas uns com os outros. Tudo para você conquistar a sua vaga na universidade. O tempo está passando, então vamos direto aos destaques dessa quinta-feira. O convidado de hoje é a professora de Química, Gabriela Santana. Na teleaula do dia, o Lande Vieira vai falar sobre física. O tema é resistores ômicos. E a gente abre a janela do Enem para a Aline Lira, direto de Aroeira, na Paraíba. Então, gente, vem comigo, vamos juntos, porque está na sua hora, a Hora do Enem. E nas dicas de hoje, nós vamos falar sobre Química com a professora Gabriela, direto de Recife, Pernambuco. Tudo bem, Gabriela? Bem-vinda à Hora do Enem. Tudo sim, obrigada pela participação. Oi, todos vocês. Que bom estar aqui e poder ajudar um pouquinho com esse conteúdo tão lindo que é Química, né? Com certeza. Gabriela, vamos às dicas, as principais dicas aí específicas para a Química. Ok. Como qualquer concurso, eu sempre peço para os meus alunos reverem provas antigas, né? Não seria diferente com o Enem. Nós temos semelhanças entre o que vai ser exigido em uma prova e em outra, né? Nos anos anteriores. Então, eu não sei por onde estudar, eu não sei como estudar. Pega as provas anteriores, tenta resolver as questões. Caso tu tenha alguma dúvida específica no conteúdo, é que tu vai rever o conteúdo. A gente tem que pensar que o tempo está muito curtinho agora, né? E não vai dar tempo de tu rever ou estudar a fundo os conteúdos. Tu precisa dar ênfase na resolução das questões e, se possível, a partir de provas anteriores, né? Então, a primeira dica é essa. Vamos à segunda dica. A segunda. Na segunda no dia, tu tem que estar bem, né, descansado e bem alimentado. Bem alimentado, quando eu digo, é uma alimentação leve. Por quê? Quando a gente tem uma alimentação muito pesada, acontece um negócio no nosso estômago que a gente vai chamar de alcalose pós-prandial, que é aquele sono, aquela canseira pós-alimentação, né? Então, essa segunda dica já vai junto da terceira. Oba. Sempre a química com um contexto diário, né? Usa ela, estuda a química do teu cotidiano, tenta entender a química do teu cotidiano e também a química ambiental, certo? É muito importante a gente estudar a química ambiental. Mais uma? Próxima dica. Vamos sim. Os conteúdos mais importantes, digamos assim, né, para a prova específica do Enem é a dica chave de ouro. Então, não perde o teu tempo, que agora está tão curtinho, estudando qualquer coisa. A gente sabe que química orgânica é de suma importância para a tua prova do Enem. Identificação de funções orgânicas, funções inorgânicas também, ácidos, bases, sais e óxidos, revisa a estequiometria, só teve um ano nos últimos que estequiometria não caiu. Aproveita, nesses últimos anos, aconteceram tantas questões ambientais, estuda métodos de separação de misturas, reforça aquilo que tu já sabe rapidinho e escolhe um ou outro conteúdo dentro desses que eu comentei, que tu tem dúvida, para poder aprofundar. Dá bem ênfase a eles. Mais alguma dica específica de química, Gabriela? Específica de química? Acho que específica de química não. Ou seja, fomos bem focados no conteúdo, né, para você estudar aquelas partes que mais caem em química. Alguma dica geral para os alunos? Na geral, eu sempre peço calma, né? Porque, assim, o Enem, ele não vai ser uma prova que vai
te desafiar a fundo. Ele não vai ser uma prova que não quer que tu acerte, muito pelo contrário, ele está trazendo no texto dele, então lê com calma, ele está trazendo no texto dele informações que te ajudam, quando não na própria questão, em questões da prova. Lê a prova com calma, interpreta a prova, que a parte de cálculo, ela não é tão pesada, e vai tudo dar certo. Este é o teu ano, vai com fé, fera. Para finalizar, cria uma mensagem para quem está nos assistindo. Apesar das dificuldades do ano, a gente esteve aqui por vocês, né? Todos nós professores, o programa, estivemos por vocês. A gente acredita muito em vocês, então acreditem também que vai dar certo. Esse é o seu ano, tá bem? Espero que vocês tenham gostado. O ano de vários alunos aí que nos assistem aqui na Hora do Enem. Gabriela, eu quero te agradecer demais pela participação, pelas dicas gerais e também pelas dicas em Química. Eu que agradeço, gente. Gente, Gabriela, professora de Química, participando aqui na Hora do Enem, dando várias dicas para vocês. O nosso curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na Hora do Enem, está disponível para todo o Brasil. Para mais informações, acesse o site que está aqui abaixo. O curso é bem intuitivo, prático, dinâmico, o que facilita a compreensão de toda a programação do Enem. A TV Escola e seus parceiros, com grande experiência em Enem, resolveram dar aquela forcinha a mais nessa missão, disponibilizando um acesso a um amplo conteúdo de apoio e reforço, a fim de proporcionar uma revisão completa, com foco exclusivo no Exame Nacional. Os estudantes poderão participar de um novíssimo curso intensivo multiplataforma, com site, aplicativo, e-books, para estimular a preparação da galera que vai fazer as provas do final do ano. Videoaulas específicas com professores especialistas e uma programação completa, incluindo resumos, exercícios, testes online. Essa é a sua hora, a Hora do Enem. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, nosso querido Lande Vieira vem aí apresentando a teleaula do dia. Hoje sobre física, o tema é resistores ômicos. Lembrando que essa aula foi gravada antes da pandemia. É com você, Lande! Dá licença que esse pega eu tô chegando! Aí, ô estudioso! Você que sabe tudo! Fala pra mim, o que é um pósitron? É quando uma coisa acontece de propósito. Tá doido? Tô doido não, pai. Tô falando assim, propositalmente. Que propositalmente o quê? Propósito é uma coisa, pósitron é outra. Roda a vinheta. Hora do Enem no ar e hoje o nosso foco é física. Prótons, elétrons, nêutrons, desses três mosqueteiros você ouve falar no ensino médio e muito. Mas sabia que existem partículas ainda menores formando os átomos? Tô falando dos quarks e leptons. E quem explica pra gente é a física e pesquisadora Érica Policarpo, daqui a pouquinho. Porque agora, professor Tiago Higino. E aí, tudo bem? Belezinha? Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Professor, no programa 394 a gente falou um pouco sobre a primeira lei de Ohm, fundamental para entender circuitos elétricos. Hoje a gente vai a um ponto mais específico, resistores ômicos. Qual a relação entre eles? Bom, os resistores ômicos são os que obedecem à primeira lei de Ohm. E como você mesmo já disse, né, ela é o início fundamental para a gente conseguir entender qualquer tipo de transmissão de eletricidade, de corrente elétrica. Pô, bora ver ponto a ponto? Vamos lá. Então, bora lá! Bom, aqui eu tentei colocar um fio, né? Um fio, como qualquer outro objeto que a gente conhece, ele é formado por átomos, né? Então, se a gente tivesse dado uma olhadinha aqui com um microscópio, a gente veria alguns átomos desse fio. A estrutura básica de um átomo é um núcleo, que é fixo, o núcleo não se movimenta, e do lado de fora a gente tem uma eletrosfera, onde estão elétrons, e esses sim, eles têm uma liberdade de movimentação muito grande, tá bom? O que a gente chama de corrente elétrica? A gente chama de corrente o movimento ordenado desses elétrons. Normalmente isso não acontece. Se eu pego um fio, os elétrons desse fio estão num movimento completamente aleatório, caótico.
Para que eu consiga ordenar esse movimento, eu preciso de alguma forma incentivar que todos se movimentem no mesmo sentido, né? Com a mesma direção e sentido. Então, a forma que a gente tem para fazer isso é oferecendo uma DDP, ou diferença de potencial elétrico. Não vem ao caso agora a gente se aprofundar no que é a DDP, mas os alunos podem pensar como se fosse um incentivo para os elétrons se movimentarem, tá? Entendi. Então, quando eu ofereço uma DDP, que também é chamada de tensão, os elétrons começam todos a se movimentar numa mesma direção. Só que tem um problema, porque além dos elétrons dentro do fio, a gente tem os núcleos dos próprios átomos, né? Então, quando eles começam a se movimentar, eles vão acabar colidindo com esses núcleos, ou seja, eles acabam encontrando uma certa dificuldade. Beleza. Essa dificuldade na física a gente vai chamar de resistência elétrica. Então, essas três grandezas são as que compõem a lei de Ohm. Então, são essas três que o candidato tem que ficar muito atento na hora de estudar circuito elétrico. A corrente elétrica, que é o que está passando, são os elétrons que estão passando. A DDP, que é o incentivo para essa corrente passar. E a resistência, que é o que dificulta essa passagem. E os candidatos precisam ficar preocupados com os resistores não ômicos? Então, o que é o resistor ômico? É o cara que vai obedecer à primeira lei de Ohm. A primeira lei de Ohm, ela relaciona essas três grandezas. De que forma? Ela vai colocar para você o seguinte, ó, que a corrente elétrica, ela vai depender de quê? Ela depende da DDP, de que forma? Ela é diretamente proporcional à DDP. Por quê? Quanto maior o incentivo que você fornece, mais gente vai passar. Então, ó, a primeira lei de Ohm vai te dizer que a corrente é diretamente proporcional à DDP, que a gente representa por um U, e ela é inversamente proporcional à resistência, porque a resistência é quem dificulta a passagem da corrente. Então, quando a gente fala em resistor ômico, a gente está falando que é o resistor que obedece essa lei. Obedecendo essa lei, ele vai ter um gráfico, ó, mais ou menos desse jeito, onde a corrente e a DDP são diretamente proporcionais. Tudo bem? Os resistores não ômicos são aqueles que não obedecem essa lei. Então, ele não vai ter sempre a mesma resistência. Dependendo do incentivo que você dá, a dificuldade ali no fio vai ficando maior ou menor, dependendo da passagem de tempo. Também aparece no Enem. É um pouco mais raro, mas também aparece. E vem cá, professor, esse conteúdo costuma aparecer com gráficos, tá certo? Sim, aparecem muitos... Na verdade, gráfico é uma linguagem fundamental para a física, né? É muito mais fácil para os físicos se expressarem através de imagens do que com texto. Então, gráficos sempre vão aparecer e são muito importantes. Então, reconhecer os gráficos é muito importante para o candidato, sim. Leitura de gráfico fundamental, né? Mas vem cá, só de olhar pro gráfico, dá pra saber se é resistor ômico? Dá para saber por quê. O resistor ômico, ele precisa ter essa relação de proporcionalidade entre corrente e DDP. Ou seja, o gráfico do resistor ômico precisa ser uma linha reta. Beleza. Se o gráfico não for de uma linha reta, necessariamente ele não é ômico. Isso tem a ver com química, não tem? Então, a resistência elétrica, ela tem a ver com química porque ela está basicamente associada a como a estrutura dos materiais ali é constituída. Então, às vezes, o átomo tem um núcleo um pouco maior, um pouco menor, vai acabar ficando mais fácil ou mais difícil para os elétrons passarem. Então, tem uma relação com química, também com os elétrons, né? Porque a quantidade de elétrons ali nas camadas dos átomos também é um assunto lá da química. Agora, professor, fala a verdade. Quando a gente passa aquele perrengue no frio, aí vai tomar um banho quentinho, queima a resistência, a gente vai lá, corre e tal, compra outra resistência para colocar no chuveiro. É a mesma coisa? Na verdade, não é a mesma coisa, né? A resistência ela é a propriedade. O que você vai lá no mercado ou na loja de construção e compra é um resistor, que é o cara que tem a função de oferecer essa dificuldade para passagem de elétrons. É como se você estivesse falando que vai comprar uma luz quando você quer comprar uma lâmpada. Entendi. E onde mais a gente encontra resistores no nosso dia a dia? Então, a função principal de um resistor é esquentar. Essa dificuldade para passagem de corrente acaba gerando calor ali. Então, quase tudo que a gente liga na tomada e esquenta um pouquinho, tem uma resistência. Caramba! Então, torradeira elétrica, forninho elétrico, todos eles vão funcionar, chapinha de cabelo, todos eles vão funcionar com um resistorzinho ali. Então, bora ver isso na questão? Vamos lá. Ih, bota aí pra gente. Já tá lá, ó. Questão 93 do Enem de 2017, caderno azul, primeira aplicação. Manda bala, professor. Bom, a questão 93 está dizendo o seguinte: dispositivos eletrônicos que utilizam materiais de baixo custo, como polímeros semicondutores, têm sido desenvolvidos para monitorar a concentração de amônia, gás tóxico incolor, em granjas avícolas. A polianilina é um polímero semicondutor que tem o valor de sua resistência elétrica nominal quadruplicado quando exposta a altas concentrações de amônia. Então aqui tem um trecho que é importante pra gente, porque ele fala, ó, que é um polímero, que é semicondutor, mas que ele tem o valor de sua resistência quadruplicado
quando é exposta a altas concentrações de amônia. Importante para a gente resolver essa questão. Aí não tem um pouco de química nisso? Amônia, alta concentração... Então, são termos químicos, né? Mas o que ele vai investigar aí é a resistência elétrica desses compostos. Então, a gente vai levar para o lado da física. Na ausência de amônia, a ponialilina se comporta como um resistor ôhmico, ou seja, ela obedece às leis de Ohm. E sua resposta elétrica é mostrada no gráfico. Então, repara, o gráfico, assim como a gente tinha falado antes, é uma reta, ou seja, é um resistor ôhmico, né? Só que a gente tem que ficar atento porque esse é o gráfico da ponialilina na ausência de amônia. Tudo bem? Então ele vai pedir, ó, qual o valor da resistência elétrica na presença de altas concentrações de amônia em Ohm? Então como é que a gente vai fazer isso, Lange? Vamos lá. Então o que ele falou? Que sem amônia, ele se comporta como um resistor ôhmico. Então dessa forma ele vai obedecer a primeira lei de Ohm. Certo. Que a corrente é diretamente proporcional a DDP, inversamente proporcional à resistência. Tudo bem? Olhando o gráfico, a gente pode perceber que eu tenho vários valores de corrente e vários valores de DDP. Você vai escolher um desses pontos para resolver a questão. Eu vou pegar, por exemplo, ali, ó, quando a diferença de potencial vale 2 volts, a corrente vale 5 vezes 10 a menos 6 ampere. Então, colocando beleza. Aqui, ó. Então a gente pode escolher qualquer ponto ali. Só escolher qualquer um daqueles pontos que você vai ter sempre o mesmo valor de resistência. Tá? Só tem que tomar cuidado para pegar o ponto da DDP correspondente ao da corrente elétrica ali. Show. Então eu tô pegando a DDP ali, quando é 2,5 volts. Beleza. E olhando lá, a gente vê que a corrente nesse ponto é de 5 vezes 10 a menos 6 amperes. Certo. Tudo tem bem? que ficar atento àquele 10 a menos 6, ele ainda tem que multiplicar. Pois é, que lá na unidade do eixo vertical não tá só 1 ampere, né? Tá 10 a menos 6 ampere. Então todos aqueles valores ali tem que estar acompanhados com esse 10 a menos 6. Então, substituindo na lei de Ohm, olha como é que vai ficar. O I vale 5 vezes 10 a menos 6. Certo. O U vale 2,5. E a resistência, que é o que a gente quer saber. Então, ó, quem está dividindo vem para cá multiplicando. A resistência vai ser igual a 2,5 sobre... Ele passaria para cá multiplicando, esse aqui multiplicando vai passar para lá dividindo. Certo. 5, 10 a menos 6. Isso aqui, pessoal, vai dar 2,5 dividido por 5 dá meio, né? Ou 0,5. A potência de 10 embaixo, né, no denominador, ela pode passar para cima e trocando o sinal do expoente. Então fica 10 a sexta, 1. O que a gente tem que tomar cuidado nesse momento? Porque quando a gente acha o valor, a gente vê que tem uma resposta ali, dá vontade de marcar. Dá vontade na hora. Só que tem que lembrar que ele falou que isso é sem a amônia. Certo. E o que ele quer é na presença da amônia. Como o enunciado já tinha comentado, na presença da amônia, a resistência é quadruplicada. Nossa. Então eu tenho que colocar, ó, que com a amônia, a resistência, que é o que ele quer como resposta, é 4 vezes essa que a gente encontrou. Então vai ser 4 vezes 0,5, 10 a menos 6. A menos 6 não, a mais 6. A mais 6, valeu, Lange. E aí ia passar batida. Então, olha só, multiplicando aqui, né, apenas os números, 4 vezes 0,5, 2 vezes 10 a sexta, ohms é a nossa resposta, que ali é a letra E. Caramba, gabarito letra E. E o pulo do gato é aquele quadruplicar, né? Ficar exatamente. O importante é ler a questão com calma. Às vezes o candidato quer fazer as coisas muito rápido para ganhar tempo. Alguns termos acabam passando desapercebidos. Então, é mais importante você ler a questão com calma do que fazer as coisas às pressas e acabar errando. Professor, para quem quer revisar esse assunto, qual é a dica? Então, Lange, a Universidade de São Paulo, a USP, tem um site do Instituto de Física e lá tem um grupo de referência em ensino de física. E eles fizeram um livro, que chama GREPH, que é a sigla, né? E esse livro ele é muito conceitual, dá muita importância para aspectos do dia a dia, com a física, não dá tanta ênfase para a parte de conta, assim como vem aparecendo no Enem. Então a dica é essa, vocês podem entrar no site e baixar lá gratuitamente esse livro. Professor, muitíssimo obrigado. Falou, Lange. Valeu mesmo. Volte sempre, viu? Valeu, obrigado. Os átomos, vocês já sabem, são formados por prótons, elétrons e nêutrons. Mas e as partículas com dimensões ainda menores? São chamadas de partículas elementares? Bom, a gente vai entender isso agora com a física e pesquisadora da UFRJ,
Érica Policarpo. Por gentileza, seja bem-vinda. Tudo bem? Professora, começando pelo começo, o que são partículas elementares? São partículas que não têm uma estrutura no seu interior. A gente entende que tudo no universo é feito de partículas elementares. Conhecendo essas partículas, como elas interagem, a gente pode conhecer como a estrutura do universo é criada. Quando e como elas foram descobertas? As partículas elementares, elas foram descobertas no decorrer de alguns séculos, né? A ideia de elementar, ela já vem desde a Grécia, com Demócritos, que acreditava que tudo era formado de átomos. Átomos vem do grego indivisível, né? Mas em 1800 foi que a gente tinha claro que existiam partículas fundamentais que formavam a matéria. Então, em 1800, a gente acreditava que o átomo era uma espécie de massa, né, que tinha no seu interior pequenas cargas vibrando. No decorrer do século, quando chegou por volta de 1900, a gente já entendia que o átomo não era, na verdade, indivisível e era formado de um núcleo, formado de prótons e nêutrons e elétrons. E, então, no decorrer do século passado, a gente entendeu que os prótons e nêutrons também eram divisíveis e eram formados de quarks. Caramba, quarks? O que são os quarks? Como é que funciona? Na verdade, essa divisão vem pelo tipo de interação que eles têm entre si, né? Os leptons são partículas que interagem por interação eletromagnética e interação fraca. Os quarks, além da interação eletromagnética fraca, eles têm também interação forte. Essa interação forte é a que permite que eles fiquem ligados dentro dos prótons e dos nêutrons, por exemplo. Você falou quarks e falou leptons. Os leptons são o elétron, né, que é o mais conhecido, e ele tem um companheiro, que é o neutrino do elétron, que é nêutron. E nós temos o muon e o neutrino do muon, o tau e o neutrino do tau. A gente diz que eles são divididos em 3 famílias e as outras 2 famílias, elas são versões mais pesadas do elétron e do neutrino do elétron. Isso, na verdade, é um mistério ainda para a física de partículas. A gente não entende porque que a gente precisa de 3 famílias, quando a diferença entre elas, basicamente, é a massa. Falou em massa, então tem como calcular a massa dessas partículas? Tem como a gente medir ou inferir a massa dessas partículas. Mas como é que Na faz verdade, a massa é um parâmetro livre do modelo que a gente usa para descrever as partículas. Eu fiquei sabendo que se a gente somar as massas dos quarks que compõem um nêutron, a massa resultante é maior. Mas por quê? Isso não é meio doido? É bem doido se a gente pensar que a gente, quando fala isso, a gente está pensando no que a gente diz a massa de repouso dos quarks e a massa de repouso do nêutron, por exemplo. De fato, elas não somam, né? A massa dos quarks não soma a massa do nêutron. A massa do nêutron é bem maior. E isso se dá porque a gente sabe da teoria da relatividade especial que massa e energia são equivalentes. E quanto maior a velocidade, maior a massa de uma partícula. Então, a massa do nêutron é maior porque os quarks que estão dentro deles, eles, na verdade, eles estão trocando outros tipos de partículas que são gluon e eles estão ali em movimento dentro desse nêutron. Então, a energia desse movimento dos quarks e dos gluons dentro do nêutron é que compõe a maior parte da massa do nêutron. E vem cá, qual a importância de se estudar essas partículas? Existem 2 níveis, né? Um é a importância para o nosso conhecimento. Cada vez que a gente se aprofunda no conhecimento, a gente conhece melhor o universo que a gente está e a gente pode, eventualmente, fazer uso desse conhecimento. Historicamente, a área de física de partículas elementares, ela gerou um monte de aplicações para a sociedade. A própria internet, né, o www, esse protocolo que permite a gente usar os navegadores hoje em dia, ele foi criado para que as colaborações de física de altas energias trocassem os dados experimentais, né, isso é bem conhecido, acho que foi em 89, mas eu acho que as aplicações talvez mais relevantes vêm
para a área médica, né? Desde o início, quando os fótons, os raios-x foram descobertos, eles já começaram a ser aplicados para fazer imagem do corpo humano, né? E hoje em dia a gente tem tomografia, a gente tem o PET, né? Que é um exame de diagnóstico que usa, inclusive, antimatéria. Antimatéria, calma aí. Antimatéria, o que é isso? Antimatéria é formada de antipartículas, né? Tudo que a gente conhece a gente chama de matéria porque é o que está no nosso cotidiano. Mas para cada partícula existe uma antipartícula e essa antipartícula ela tem as mesmas características da partícula, ela interage com as mesmas leis físicas, mas elas têm algumas propriedades que são invertidas. Por exemplo, a carga elétrica. O elétron tem carga negativa e o pósitron, que é a antipartícula do elétron, tem carga positiva. Essas são as partículas mais estudadas? Laboratórios ao redor do mundo dão ênfases diferentes ao estudo das diferentes partículas que existem. Entendi, mas e lá no laboratório da UFRJ? No laboratório da UFRJ, a gente trabalha em colaboração com o CERN, que é o maior laboratório de física de altas energias hoje no mundo, e a gente estuda o produto das colisões de prótons com prótons do grande colisor de hadrons, que se localiza lá na Suíça, no CERN. E a gente está interessado, em particular, nas propriedades dos mesons B e D, e a gente estuda esses mesons tentando entender um pouquinho melhor a assimetria de matéria e antimatéria que a gente observa no universo. Como é o dia a dia lá no laboratório? É tipo o do CERN, assim? Tem 2 tipos de trabalhos que a gente faz aqui na UFRJ, né? O primeiro é basicamente analisar os dados que saem do acelerador do CERN nos computadores. Então, é um trabalho de computação. E tem um outro trabalho que é desenvolver detectores no laboratório para que a gente possa levar para o CERN e observar lá o produto dessas colisões, novas partículas que saem da colisão, por exemplo, de um próton com outro próton. E os alunos da universidade podem fazer uso do laboratório? Eles podem fazer uso e fazem, né? Nós temos diversos alunos de graduação que fazem trabalhos que a gente chama de iniciação científica com a gente e eles contribuem para os trabalhos que a gente faz. Hoje mesmo a gente está publicando um artigo que tem a autoria de um aluno de graduação do nosso grupo, orientado por mim. Também, obviamente, a gente tem a participação de estudantes de mestrado e de doutorado que fazem suas teses orientados por nós. Professora, no início do programa você disse que os átomos já foram considerados indivisíveis. Dá para pensar o mesmo sobre as partículas elementares? Dá para a gente pensar, e na verdade a gente tenta aumentar a energia das colisões tentando buscar algum tipo de estrutura, algum tipo de processo novo que a gente não tenha descrito até agora. O que a gente busca é, primeiro, compreender se existe uma estrutura menor ainda do que aquelas que a gente já conhece. Além disso, a gente acredita, assim, a gente tem um modelo que descreve super bem as medidas experimentais que a gente tem, mas, por outro lado, tem outras indicações observacionais, não só da área de física de altas energias, como também de cosmologia e gravitação, que dizem que esse modelo não explica tudo. Um exemplo é a diferença entre a quantidade de matéria e antimatéria que a gente tem no universo hoje. O outro exemplo é que a gente sabe que a maior parte do universo é conhecido de um tipo de matéria, é constituída de um tipo de matéria que a gente chama de matéria escura, porque a gente não sabe o que é. E então a gente tenta avançar no conhecimento, melhorar esse modelo, produzindo colisões a uma energia cada vez maior. Bom, e isso que a gente lê na internet, que essas colisões podem provocar pequenos buracos negros, isso é verdade? Existem modelos que preveem que a gente pode ter a criação de pequenos microburacos negros nas colisões de próton-próton. Até hoje a gente não observou nenhum. Tem muita gente procurando por esses microburacos negros. E no Janela do Enem de hoje, eu vou conversar com uma estudante muito esperta, porque ela já está se preparando desde o primeiro ano. Eu vou conversar com a Aline, direto de Aroeira.
Paraíba. Tudo bem, Aline? Oi, tudo bem? E você? Tudo bem por aqui, graças a Deus. Você já começou desde o primeiro ano a estudar e se preparar para o Enem, que hoje você está no terceiro ano. Queria que você falasse um pouquinho como tem sido essa preparação. Bom, assim, essa preparação, desde o primeiro ano que eu sempre tive a consciência de que é uma prova difícil e que a gente tem que se preparar o máximo possível para a gente conseguir fazer ela, né? Então, assim, desde o primeiro ano que eu estudo, assim, procuro videoaulas. Também assisto a TV, comecei a assistir a TV Escola esse ano, na hora do Enem. E eu acho muito interessante as aulas. E, assim, na minha escola também tem um curso preparatório, começou ano passado, e graças a ele eu consegui melhorar muito. Ano passado, que no caso o Enem foi esse ano, 2020, né, por causa da pandemia, eu consegui uma boa nota na redação, graças a esse curso que eu estou fazendo. E esse ano que eu estou me preparando muito mais, que é o terceiro ano do ensino médio, né, que é para valer, eu estou me esforçando muito mais, estou assistindo a TV Escola, meio-dia, estou participando desse curso também da minha escola, e os professores assim, são maravilhosos. E o que você tem achado das dicas aqui? Eu também estou fazendo... Meio-dia, então praticamente a gente está juntas todo dia, né? Diariamente. O que você tem achado nas nossas dicas emocionais, mentais e das aulas para você? Bom, eu tô achando muito importante, né? Porque tudo acrescenta um pouco. Muito bom. E você tem um sonho de ser professora, não é isso? Isso. E da onde que veio esse sonho? Desde criança? Ou você se inspirou em alguém? Assim, minha mãe foi professora, né? Minha avó também foi professora. Assim, eu venho de uma família de professores. Muito então, bom. assim, desde criança que o sonho é me formar como professora. E em qual área que você quer se formar? A área eu ainda não escolhi, mas eu gosto muito da área de humanas, sabe? Qualquer matéria que caia, eu gosto de todas. Muito bom. Agora eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem está nos assistindo. Bom, o que eu desejo para todo mundo esse ano é que, se Deus quiser, todo mundo passe, né? Todo mundo que está se esforçando merece passar. E se não passar, continue insistindo, nunca desista, persista, porque para tudo tem um dia e uma hora certa, né? Um dia a gente chega lá. Agora sua mãe e sua avó devem estar bem orgulhosas de você, seguir a profissão delas. É verdade, minha avó não tá mais aqui, né? Porque ela faleceu, já vai fazer 2 anos, mas se Deus quiser, eu tenho certeza que ela vai estar orgulhosa de mim. Se eu conseguir passar, se Deus quiser, eu vou conseguir. E a minha mãe também, ela me dá muita força. Muito bom. Aline, quero te agradecer demais pela participação aqui no Janela do Enem, te desejar muito sucesso na sua vida e na sua carreira. Eu que agradeço, desejo o mesmo para você. Gente, essa é a Aline, direto da Paraíba, participando aqui do Janela do Enem. Bom, turma, a hora do Enem está chegando ao fim, mas antes de ir, vale o lembrete. Fim de semana tem maratona aos sábados a partir de 13h, domingo começa às 6h e tem também o nosso canal no YouTube. Fique ligadinho também por lá. Mande sugestões, tire dúvidas e participe do Janela do Enem acessando o nosso WhatsApp que está aqui abaixo. Para aumentar nossa conexão, marque a gente nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem, @TV Escola e @Tatiana D'Angelo. Quer um baita reforço nos programas de estudo? Acesse o nosso curso intensivo multiplataforma, tá tudo lá aqui nesse site. Estamos chegando na reta final de 2021, são 12 semanas daqui até as provas do Enem. Então, vamos encarar com coragem o que vem pela frente? Não deixe acumular conteúdo. Acompanhe o nosso programa de estudos e trabalhe na missão com muito afinco, valeu? Então, aqui para te ajudar, estamos nós na TV Escola, nós estamos juntos sempre com você. Amanhã tem muito mais programa Hora do Enem, acompanhe aqui o nosso programa de estudos. Até amanhã, um beijo e bons estudos!